Amigos, sejam muito bem-vindos ao Man of 60. O podcast voltado para homens de 60 anos ou mais, onde falamos de experiências reais, citamos pensamentos, leituras e refletimos sobre essa fase da vida que eu prefiro chamar de idade adulta madura. Muitas vezes não é o tempo que nos rouba a paz. Somos nós que continuamos carregando pesos que já não fazem sentido nesta fase da vida. Vamos à reflexão. As pessoas não sofrem tanto pelas limitações naturais da idade, mas pelas cargas emocionais acumuladas ao longo de décadas. Vamos lá. 1. A necessidade de validação alheia. Uma das maiores armadilhas emocionais na maturidade é continuar vivendo em função da opinião dos outros. Quando somos jovens, isso é quase inevitável, justificável, buscamos aceitação, pertencimento, reconhecimento. Mas como chegamos à idade adulta madura e ainda moldamos nossas escolhas para agradar uma plateia invisível, algo está profundamente desalinhado. Há pessoas que não se vestem como gostariam, não assumem gostos, não expressam opiniões por medo de parecerem inadequadas para a idade. A maturidade deveria ser justamente o momento em que a autenticidade finalmente se impõe, quando já não é necessário provar nada a ninguém. Libertar-se da validação externa não é se tornar indiferente ou egoísta, é desenvolver um eixo interno sólido onde as decisões passam a responder aos seus valores e não ao julgamento alheio. 2. Ressentimentos e feridas antigas. Outra carga pesada é o ressentimento mantido ao longo do tempo. Feridas emocionais que nunca foram elaboradas continuam sendo revividas mentalmente, como se ainda estivessem acontecendo efetivamente. O problema é que o ressentimento não pune quem feriu você. Ele pune apenas quem o carrega, nós mesmos. O corpo reage, a mente se agita, a saúde emocional e física se desgasta. Perdoar aqui não significa esquecer, se justificar, significa decidir que o passado não continuará governando o presente. A maturidade, sem perdão, transforma-se em uma prisão silenciosa. A comparação permanente, o item número 3 agora. Comparar-se é um hábito corrosivo que se torna ainda mais cruel na maturidade. A comparação de corpo, de saúde, de família, de dinheiro, de conquistas, sempre haverá alguém aparentemente melhor em algum aspecto. Mas toda comparação é injusta, porque você nunca vê a história completa do outro. Você vê apenas recortes, superfícies, versões editadas. Quando você se compara, abandona o papel de protagonista da sua própria história e passa a medir sua vida pela régua alheia. A maturidade não é competição, é reconciliação consigo mesmo e com o caminho que foi possível trilhar. Item 4. O apego excessivo às coisas. Muitas pessoas chegam à maturidade com casas cheias e mentes cansadas, objetos guardados por apego emocional, roupas que não representam mais quem se é, lembranças que viraram peso. O acúmulo material costuma ser uma tentativa de segurar o passado ou de se criar uma falsa sensação de controle. Simplificar não é perder, é ganhar espaço interior. Quando o ambiente se torna mais leve, a mente acompanha. Item 5. A mentalidade de vítima. Existe uma diferença profunda entre ter sofrido e viver a partir do sofrimento. Quando a pessoa constrói sua identidade apenas em torno do que lhe aconteceu, ela entrega o comando da própria vida. O passado pode explicar, mas não deve aprisionar. Enquanto a narrativa interna for "a vida foi injusta comigo", não há movimento possível. A maturidade pede protagonismo, mesmo diante das dores vividas. Item 6. Expectativas irreais sobre a família.
Uma das maiores fontes de frustração emocional na idade adulta madura são as expectativas irreais sobre os filhos e familiares. Filhos não existem para preencher vazios emocionais. Eles têm seus próprios caminhos e desafios e limites. Amar na maturidade é aprender a agradecer o que vem sem exigir o que não pode ser oferecido. Muitas vezes, a família que se sustenta é aquela construída por afinidade, não apenas por laços de sangue. Item 7. Identidade presa ao passado. Talvez uma das maiores difíceis de soltar seja a identidade baseada no que se foi. Quando o valor pessoal depende apenas da profissão, do status, da força física ou de papéis antigos, o presente perde todo o sentido. A maturidade convida a desenvolver uma identidade mais flexível, baseada na essência e não apenas nas conquistas passadas. Nunca é tarde para descobrir novas versões de si mesmo. Item 8. O medo que paralisa. Na maturidade, o medo costuma se disfarçar de prudência. Não é mais idade, melhor não arriscar, agora é tarde. Mas o maior risco nessa fase de vida é deixar de viver. O medo não desaparece antes da ação, ele diminui e depois que se age. Cada pequena coragem expande o mundo interior. Item 9. A amargura e o cinismo. A amargura cria um filtro escuro através do qual tudo é interpretado. Nada encanta, nada surpreende, tudo parece pior do que é. Mas a amargura, ela não protege, ela endurece. Escolher gratidão, mesmo que em pequenas coisas, é um ato consciente de liberdade emocional. E o último item, e 10º, a resistência em pedir ajuda. Por fim, há a dificuldade de aceitar ajuda. Muitos que foram fortes a vida inteira sentem vergonha de precisar de apoio. Mas aceitar ajuda não é fraqueza, é humanidade. Receber também é uma forma de amar e de permitir que os vínculos permaneçam vivos. Eu compartilho, porque eu me vi refletido em cada um desses pontos. Talvez você se reconheça também. Talvez em alguns, talvez em todos. Porque nunca é tarde para soltar o que pesa. E ela começa agora. Começa quando você decide soltar o que pesa e escolher a leveza como forma de viver. A idade adulta madura não é espera nem despedida, ela é presença, consciência e verdade. Que os próximos anos sejam vividos com menos culpa, menos medo e mais paz interior. Porque viver bem não depende do tempo que resta, mas da forma como você escolhe viver o tempo que tem. E essa escolha começa agora. Fiquem bem. Até a próxima.